Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, do versículo 14 até o versículo de número 29, que tem como epígrafe a cura de um jovem possesso. Quantos acharam? Digo amém. Quem não achou, diga misericórdia. Irmãos ainda procurando. Marcos, capítulo de número 9. É o segundo evangelho na ordem da Bíblia. Mateus, depois Marcos, depois Lucas, capítulo de número 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, a ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discuteis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou-lhe Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crer. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito mudo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos os expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amém? Senta, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Meus amados, vivemos tempos difíceis, tempos em que a incredulidade, a falta de fé reina entre as pessoas. As pessoas começam a achar que não existe um Deus presente, que não existe o Deus que cura, que não existe o Deus que faz, que os próprios homens têm condição de se curar, que a medicina é maior do que a fé e tantas outras coisas que têm manchado e marcado a incredulidade da nossa geração. E por isso tem abalado e muito a igreja evangélica brasileira e mundial, onde muitas pessoas têm se esfriado, têm deixado as igrejas, têm deixado, aleluia, as denominações, têm deixado a religião e muitos se tornam muitas vezes descrentes, ateus e outros desigrejados, como nós temos nesses últimos anos, um crescimento muito grande, de pessoas que não vão mais para a igreja, confessam ser evangélicos, mas não vão para a igreja, porque acham que na igreja não tem mais, aleluia,
a presença de Deus verdadeiramente ali. Mas nós observamos que na palavra de Deus, a palavra fé, ela é a impulsionadora de todas as coisas. Crer é algo sine qua non para se viver corretamente. Você não pode viver uma vida cristã se você não crê, se você não tem fé naquilo que Deus, Ele faz. Amém? Jesus estava ali passando, e quando Ele estava ali, viu, observou aquele tumulto, aquele alvoroço, aquela discussão entre as pessoas e seus discípulos ali no meio. Estavam muitas pessoas, a palavra diz que era numerosa a multidão ao redor dos escribas. E para aqueles que não sabem, escriba na Bíblia era a função daqueles mestres da lei, aqueles que estudavam e que transcreviam as leis, o livro da lei, que era o Pentateuco, a Torá, onde ali eles escreviam e estudavam, e ali se discutia muito. E Jesus viu aquela multidão, e tomado de surpresa, eles correram para ver. Então, os escribas saudavam e perguntaram: o que é que vocês estão discutindo? Jesus pergunta: o que é que estão discutindo com essas pessoas? O que é que está havendo? Que desordem? O que é que está acontecendo para ter todo esse alvoroço, esse tumulto? E ali, dentro da multidão, alguém responde dizendo que o seu filho estava possesso de um espírito que causava mudez, um espírito maligno que estava possuindo aquele jovem. A Bíblia fala que os discípulos, aqueles que andavam com Jesus, não conseguiam expulsar aquele espírito maligno, não conseguiram expulsar aquele demônio que possuía aquele jovem. E era por isso que estava aquela toda tormenta. E Jesus, usando da sua autoridade, vai ali e expulsa aquele demônio. Aleluia. Hein? Primeira coisa que nós podemos abstrair desse texto é que a falta de fé ou a incredulidade, ela é inimiga, antagônica à fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Existe sempre uma condicional primária, que é você crer, ter fé primeiro, para que as coisas possam acontecer. Quando Jesus diz aos discípulos, se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, que alguém já pode ter visto uma semente de mostarda, ela é quase do tamanho do grão de areia, ela bem pequenininha. Então, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês podem dizer àquela montanha que se mova dali para lá. Jesus estava mostrando que nossa fé é muito pequena, que se nós tivéssemos um pouco mais de fé, poderíamos ver e fazer e realizar muito mais coisas. Por isso, ele diz: se creres, verás a glória de Deus. João 11, 4. Tem que crer para ver. Não é ver para ver. Tem que crer para ver. Jesus nos solicita que nós acreditamos nele, que nós depositemos nossa fé nele, para que daí ele possa atuar nas nossas vidas, ele possa fazer os milagres nas nossas vidas. Você quer receber o milagre do Senhor? Então primeiro creia que ele é o único que pode te dar esse milagre, é o único que pode salvar a tua vida. Sua fé não está depositada em homens, em instituições. Não é na igreja pentecostal Deus da revelação, não é no pastor Baco, não é na pastora Dani, não é em qualquer outro bispo, apóstolo ou quem quer que seja. Sua fé tem que estar depositada no único e suficiente Salvador de todo o mundo, que se chama Jesus o Cristo. Sua fé deve estar
firmada, alicerçada em Jesus. Daí você está no primeiro passo para ver aquilo que Deus tem para a sua e para a nossa vida. Crer é o primeiro passo. Acreditar. Colocar a sua fé em Deus. Colocar a sua fé em Cristo. Daí as coisas começam a acontecer. Aleluia. A partir do momento que eu deposito a minha fé em Cristo, que eu acredito que Ele é suficiente, Senhor e Salvador da minha vida, as coisas começam a mudar na minha própria vida. Por isso que a salvação vem, através da fé, mediante a fé. Então, se você não deposita essa fé em Cristo, não tem como haver salvação na sua vida. Eu tenho que crer que Ele morreu na cruz do Calvário para me salvar, para que um dia eu pudesse estar com Ele na terra. Aleluia. Crer para ver. Era isso que Deus estava dando um recado aos discípulos e àquele homem. Aleluia. A possessão do menino era grave. O espírito muitas vezes o agitavam e revoltava, espumando, fazendo ele cair ao chão e agitando ele com violência. Então aquele pai, ele estava sofrendo pelo seu filho, porque o seu filho muitas vezes era maltratado, era agido por violência pelo aquele espírito maligno. E ele estava numa situação desesperada. Ele queria a cura do seu filho. Inclusive ele diz no verso 22, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, veja o que ele diz a Jesus. Se tu podes alguma coisa, ele questiona se Jesus realmente tem poder para fazer algo. Mas por que ele estava questionando Jesus? Porque os discípulos de Jesus, aqueles que andavam com Jesus, não puderam fazer. Então ele estava decepcionado e disse: poxa, se os discípulos, se aqueles que andam com Jesus não puderam expulsar, será que Jesus vai poder de fato expulsar? E Jesus responde para aquele homem: se podes. Se pode, você está me questionando se eu posso, se existe essa possibilidade, se tem como seu filho ser liberto hoje, se como esse demônio ser expulso hoje, se pode. Jesus diz: tudo é possível. Ao quê? Ao que? Ao que? Crê, meu. Tudo é possível ao que crê. Lembra que a gente falou? Crer é a chave. Tudo, a possibilidade está aberta àquele que crê. Por isso é necessário crer para ver. Jesus responde àquele homem: se pode, se tem como, se é possível, será que é? Jesus diz: sim, tudo é possível àquele que crê. Se você está passando por dificuldade, a primeira coisa é você crer que o Senhor pode mudar a situação. Se você está passando por momentos de adversidade, primeira coisa é crer que o Senhor pode mudar a situação hoje, amanhã ou depois. Crer que Ele pode fazer, crer que Ele pode resolver, crer que Ele pode mudar o curso da história da sua vida ou do problema que você está passando. Aquele homem escuta de Jesus a resposta: tudo é possível ao que crê. Jesus vai exatamente no ponto em que o homem estava pensando. Ele estava duvidando porque os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Então ele disse: será que esse homem vai poder? E quando Jesus diz isso, a palavra de Deus diz que imediatamente, na mesma hora, o pai do menino exclamou com lágrimas, chorando: eu
creio. Ele deu o primeiro passo. Eu creio. Aleluia. Eu creio. E ele humildemente reconhece a sua falta de fé e diz ao Senhor: ajuda-me na minha falta de fé. Aleluia. Ele estava reconhecendo que ele estava duvidando, que faltava fé para ele. Aleluia. Meus irmãos, muitas vezes falta fé para nós. Muitas vezes não temos a capacidade de crer que o Senhor pode resolver a nossa situação, que as coisas podem mudar, que Deus pode agir a nosso favor. E é por isso que muitas vezes ficamos inertes, ou desistimos, ou nos desestimulamos porque não conseguimos ir à frente, porque perdemos a fé. A gente acha que o problema é maior do que Deus. A gente acha que a sua ação é irreversível. A gente acha que as coisas não podem melhorar. E por isso tantas pessoas entram em depressão, outros perdem a vida, tiram a própria vida, porque acham que não tem mais jeito. Acham que nada pode mudar, que as coisas não podem ser transformadas. Mas existe um Deus que tudo pode. O Deus do impossível, como nós cantamos, né? Deus do impossível, daquela coisa que não é possível para mim nem para você, mas como ele disse, tudo é possível ao que crê, mas não é crer em qualquer um não, é crer em Deus, crer que ele pode todas as coisas. Aleluia. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo como Deus age? Agora aquele homem, ele reconhece e pede a Deus que aumente a sua fé. Ele diz: eu creio, Senhor, me ajuda com esta falta de fé, me ajuda no que falta, porque eu sou fraco, ainda não tenho força para acreditar, minha fé é pequena, mas eu quero ter uma fé maior, uma fé mais forte, uma fé que diga: eu acredito no Senhor, eu sei que a coisa vai mudar, eu sei que o Senhor vai mudar a minha situação. É preciso crer, é preciso ter fé. Aleluia. Jesus, quando chega próximo àquele jovem possesso, aquele jovem com espírito maligno, o que acontece? O jovem se agita, o espírito agita aquele menino. Sabe por quê? A Bíblia diz que as trevas não se misturam com a luz. Quando Jesus chega perto daquele jovem, os demônios que estão, ou o demônio que estava naquele menino, ele fica agitado, porque ele sabe que quem está chegando é o Filho de Deus. A luz estava chegando. Aleluia. E ele começa a se agitar. Ele começa a se agitar, levando por terra, espumando. Aí vou sabendo que Jesus ia tirar aquele espírito daquele jovem. Quando Jesus chega, meu irmão, não tem treva, não tem espírito maligno, não tem demônio que não saia. Quando Jesus chega, ele tem que sair, porque o dono de todas as coisas, a luz do mundo está chegando, e essa luz é Jesus. Não tem treva que fique. Como diz a música: reina um Senhor, trema os povos, treme diante do Senhor. O diabo, ele sabe quem é Jesus, até melhor do que eu e você. Ele sabe muito bem que não pode contra Jesus, que não pode contra Deus. Agora é necessário ter fé para saber que Jesus está presente. É necessário crer que Jesus tem autoridade. É necessário agir na autoridade de Jesus para expulsar o demônio. O demônio tem que saber que você tem autoridade diante de Deus, porque toda a autoridade foi dada a Jesus quando ele venceu a morte na cruz do Calvário. A autoridade do Pai, toda a autoridade sobre todas as coisas foi dada a ele naquele momento. Então o diabo, ele sabe que não pode com Jesus. E ali o espírito fica inquieto, agitado diante de Jesus, porque Jesus, aleluia, ele faz o mal prender. Quando Jesus chega, o inimigo, ele se inquieta. É por isso que muitas vezes, quando a gente às vezes vai orar por alguém, ou muitas vezes vai na casa de alguém orar, o que acontece? Ele se manifesta.
ele fala, as coisas acontecem por quê? Porque as trevas não podem se misturar com a luz, irmão. Ela não pode estar no mesmo lugar. Aleluia! Jesus habita na minha vida, o inimigo não pode fazer morada nela. Se Jesus está no seu coração, o inimigo não pode estar no seu coração, meu irmão. Porque não existe, aleluia, condonência, não existe concordância entre treva e luz. Ou é luz ou é treva. E quando Jesus chega, todo mal tem que sair. Aleluia. Por isso que Deus nos dá autoridade em nome de Jesus Cristo, para expulsar todo mal, para pisar na cabeça da serpente. Aleluia. E Jesus, ali chegando, aleluia, expulsa aquele espírito maligno. No verso de número 25, Jesus diz ao espírito: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Quero dizer uma coisa, meu irmão. Não existe muita conversa com o diabo, não. Esse negócio de que tem pastor, pessoas conversando, qual o seu nome, de onde tu vem, para onde tu vai, não tem conversa não, meu irmão. É expulsar em nome do Senhor Jesus. Jesus não ficava com conversinha com o diabo, não. Jesus expulsa, Jesus ordena que saia e não volte. E acabou-se. Tem igrejas, tem locais que andam fazendo shows com expulsões, com exorcismo. Não existe conversa com o diabo. Ele é pai da mentira, ele vai mentir. É expulsar em nome de Jesus. É para isso que Deus nos dá autoridade, para expulsar e expelir os demônios. Amém? Então, eu mesmo não concordo e não gosto quando tem esse tipo de movimentação na igreja. Está perguntando quem é, não sei o que. Não, está ali para expulsar em nome do Senhor Jesus Cristo. Da autoridade do nome do Senhor, e acabou-se. E ele tem que sair não por causa de mim, mas sim pelo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nome sobre todo nome, entendeu, meu irmão? Então, Jesus ordena e aquele espírito sai. E quando ele sai, o menino fica ali como se estivesse morto por causa do cansaço, da fadiga. Era o espírito que estava habitando naquele jovem desde criança, desde a infância, é que a Bíblia diz. E ali ele parece estar morto, mas Jesus toma pela mão e levantam e ergue o menino. Amém? Jesus ergue e aquele menino, ele é de fato, aleluia, ali restabelecido. E ali não há mais nenhum inimigo na vida daquele jovem. Amém? Porque quando Jesus faz, está feito. Viu, meu irmão? Aleluia, porque ele é fiel. Jesus expulsa aquele menino. Jesus faz um milagre acontecer no meio daquela multidão. Só que os discípulos ficaram envergonhados, porque eles não conseguiram expulsar aquele demônio. A multidão ficou questionando a autoridade dos discípulos. Tanto é que o próprio pai duvidou se Jesus poderia expulsar ou não aquele espírito maligno. E aqueles discípulos chamaram Jesus em particular, né? Sentar com a multidão, chamaram a Jesus e perguntaram por que eles não poderiam expulsar, que não conseguiram expulsar. E Jesus disse: olha, esta casta, ou seja, não era um demônio só não, era uma casta, eram vários, não pode sair senão por meio de jejum e oração. Preparo, uma vida em comunhão com Deus, uma vida de preparação. Não tem como você ir para a guerra, para a luta e vencer o inimigo sem se preparar. Os discípulos não estavam preparados para enfrentar aquela casta. E Jesus diz: olha, tem que orar e jejuar. Não é só carregar o nome de crente não, viu? Não é só carregar a roupa, ou vestir a roupa de crente não. Tem que jejuar e orar diante de Deus para receber autoridade. Para ter autoridade para expulsar. A oração é o combustível da fé.
É através da oração que nós exercitamos a nossa fé. É através da leitura da palavra que nós aumentamos a nossa fé. A fé vem pelo ouvir, ouvir o que? A palavra do Senhor. É isso que a Bíblia vai nos ensinar. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra do Senhor. Então, para que você exercite sua fé, você tem que ler a Bíblia, meditar, orar e jejuar. A Bíblia já ensina, aleluia, como devemos enfrentar, como devemos aumentar a nossa fé, como devemos estar preparados para as lutas constantes. Aleluia. E Jesus ali dá um exemplo, dá uma lição aos discípulos. Estejam preparados. Orem em jejum. Não importa o momento, não importa a hora. Às vezes a gente só quer orar e jejuar quando a gente está passando por problema. Ah, estou com um propósito disso, estou com uma campanha para isso, estou com um propósito de uma bênção. Aí a gente ora e jejua. Mas a Bíblia nos ensina a orar e jejuar a todo tempo, porque não sabemos o que vamos enfrentar amanhã. Aleluia. Os discípulos estavam andando ali no meio da multidão e de repente aquele pai traz um filho para que expulsasse o demônio do filho, e os discípulos não conseguiram, porque não estavam preparados, não estavam prontos para fazer, aleluia, ali expulsar aquele demônio. Então, meu irmão, tem que andar preparado diante do Senhor. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Amém? É isso que a Bíblia nos ensina. Aleluia. Eu sei que muitos têm promessas, têm vitórias a receber da parte de Deus. Mas primeiro você tem que ter fé. Primeiro você tem que crer, para que as coisas possam acontecer na sua vida. Aleluia. Aquele pai, ele não tinha a fé suficiente. Ele estava duvidoso. Mas Jesus falou para ele, ele disse: não creio. Me ajuda, Senhor, a aumentar a minha fé. Me ajuda a exercitar essa fé. Me ajuda a ter uma fé maior. Me ajuda a acreditar mais, a crer mais no teu poder. Aleluia. E é isso que eu e você devemos pedir ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. Me ajuda a ter mais fé, me ajuda a acreditar mais. E faz, Senhor Jesus Cristo, mais crente. Crente significa crer, né? Crente é quem crê. Aleluia. Então precisamos crer mais na palavra de Deus. Precisamos acreditar mais naquilo que Deus, Ele faz por mim e por você. Amém? Amém. E aquele jovem ficou liberto da sua possessão em nome de Jesus. Porque o seu pai, ele acreditou que Jesus podia curar aquele jovem. E o mesmo Jesus que curou no passado, ele continua curando, ele continua agindo, ele continua fazendo hoje. E ele continua buscando aqueles que creem. Se com a boca confessares e com o coração creres que Ele é o Salvador, então sereis salvos. Tem que crer. Tem que confessar que Jesus é o suficiente Salvador de nossas vidas. Amém? Aleluia. Creia, porque Deus, Ele sim, tem um milagre na minha e na tua vida, porque Ele é fiel, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar o hino.